Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o advogado Mauro Santos, que é administrador judicial dos grupos Iamada e Visão, de grande importância no varejo da nossa cidade. Mauro, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. A gente está acompanhando essa história já há algum tempo. Mauro, obrigado pelo convite. É importante tentar esclarecer à sociedade, aos credores, aos trabalhadores, a situação tanto da Visão como da Iamada. Estamos à disposição. Bem, dois grupos muito importantes no varejo que fizeram história, a Iamada com mais de 50 anos, a Visão também não muito menos do que isso, e que envolveram um volume muito grande de dívida, tiveram uma quantidade imensa de empregados e assim por diante. Mas da nossa última conversa para cá já houve várias melhoras. O plano de recuperação judicial do Grupo Iamada foi aprovado em Assembleia Geral e homologado pela Justiça, não é isso? Exato. Nós conseguimos um sucesso muito grande, um avanço expressivo em relação à Iamada. Houve um processo de construção efetivo, unimos todas as classes envolvidas, trabalhistas, quirografários e pequeno microempresário, e conseguimos, depois de um longo esforço, com aval do Ministério Público e do juiz, conseguimos fechar um acordo realmente que atendeu todos os segmentos. Foram necessárias 2 assembleias apenas? 2 assembleias. A primeira assembleia, via de regra, ela acaba não existindo. Nunca tem quórum, né? Mas a segunda teve um quórum recorde, né? Nós tivemos praticamente 70% em todas as categorias, e fomos aprovados com quase a unanimidade. Tivemos uma dívida de 260 milhões de reais, sendo que delas 60 milhões eram de trabalhista, né? Que o grupo se dispôs a entregar 8 imóveis, que estão avaliados em algo em torno a 150 milhões de reais, estão disponíveis para ser Estão avaliadas a 150 milhões para pagar uma dívida de 60 milhões? 60 milhões. Não é avaliado para pagar a dívida, estão disponíveis, né? O que for mais rápido vendido, melhor para E esse processo de venda já começou? A recuperação foi homologada no dia 12 de agosto, no dia 14 de agosto, e foi publicada a semana passada. Então, efetivamente, nós começamos a contar os ponteiros a partir de agora. Então, nenhum empregado da Iamada recebeu ainda indenização, porque também nenhum desses 8 imóveis foram vendidos. Não, isso? Porque o processo começou agora, efetivamente. Então, na medida que eles forem sendo vendidos, vai sendo distribuído? Consta no plano que vai ser acumulado no final. Vai esperar a venda dos 8? Não. Chegar ao volume dos 60 milhões de reais. Dos 60 milhões. De reais. Porque a tendência é que passe dos 60 milhões. E essa diferença? Não, se forem disponibilizados, Mauro, está disponíveis a recuperação. Então, nós temos imóveis dos mais diversos valores, alcançando a 60 milhões. Não fica só na dívida trabalhista. Se eles conseguirem 100 milhões, paga os 60 e 40 entra nas outras categorias. Não. O compromisso que nós temos é na classe trabalhista, dispor de imóveis, inclusive também na classe quirografária, mas não está tão forte, tão estabelecido como está na classe trabalhista. Não é que vai passar dos 60. Chegou aos 60, você não vende mais imóvel, né? Então, nós temos uma possibilidade... E devolve para o grupo? E devolve para o grupo, está entendendo? E houve um deságio de 68% na classe quirografária e... 68%? E um prazo de pagamento em até 20 anos. Um percentual bastante elevado. Mas é um percentual hoje praticado no mercado de recuperação judicial no Brasil, né? Está dentro da média, realmente. O país passa por uma situação muito difícil, sobretudo no varejo, e esse percentual tem praticamente uniformizado em todos os rincões pelo Brasil. Para serem pagos em 20 anos? Em 20 anos, quirografários, dentro da programação constante no plano. E quem vai vender esses 8 imóveis? São os sindicatos? O administrador judicial vai dar para uma imobiliária tomar conta? Como é que funciona? O que está acertado é que todos podem vender. Está disponibilizado. Então, todos os interessados podem comparecer e fazer um lance, uma proposta. Nós acreditamos que nos próximos 30 dias comecem a se efetivar essas vendas. Porque no meio deles tem aqui o que se chamava de Arena Iamada, na BR-316, que me parece que é o principal dos imóveis, né? Desses 8 imóveis. Deve ser o que vai ser vendido primeiro. Não sei se é vendido primeiro, Mauro. Esse imóvel ele tem um valor imobiliário muito grande, está entendendo? E acho que são poucos grupos empresariais no Brasil com capacidade
para suportar o preço. Mas, de qualquer maneira, nós estamos montando uma estratégia de venda, junto com o doutor Cristiano Arantes, juiz, junto com os sindicatos, junto com a empresa, no sentido de montar uma estratégia de disponibilizar esses imóveis para todo o Brasil. Certo? Eu acredito que a gente comece a ter uma resposta a partir de 30 a 60 dias. Registro o seguinte, o prazo começou a contar desde semana passada. Me diga uma coisa, Mauro, e a dívida trabalhista, ela ficou congelada? Ela está congelada. Todas as dívidas estão congeladas? Estão congeladas. A dívida trabalhista alcançou o valor de 60 milhões de reais. Certo? E ela vai ser paga, como falei mais ou menos 4 mil pessoas, não é isso? 4 mil empregados, 3.800 empregados. Foi uma construção realmente muito difícil. Eu queria, inclusive, agradecer todos os atores envolvidos, os advogados da classe trabalhista, que eu destaco o doutor Mauro Rios, o doutor Jader Kawaj, o patrono da Recuperana, o doutor Cláudio Malcher, o doutor Sávio Brabo, nosso promotor, e o mais importante nessa ação toda, o doutor Cristiano Arantes, que foi o juiz que possibilitou essa tratativa, que é considerada, inclusive, quase inédita no Brasil. A pergunta que todo mundo quer saber, advogado Mauro Santos, Grupo Yamada tem condições de recuperar o tempo que já foi de liderança, de voltar ao varejo, ou não é este o plano? Mauro, segundo consta no plano de recuperação, vamos mudar o formato, o foco da empresa. Eles vão tentar investir agora naqueles supermercados menores, considerados expressos, de bairro, né? E tem uma projeção para inaugurar, nos próximos 5 anos, 21. Certo? 21 pontos. Que eles já devem ter, esses pontos. Já devem ter, inclusive, acho que agora, outubro, novembro, começa a inaugurar o primeiro. Só aquele formato muito típico do Rio de Janeiro, muito típico em São Paulo. Sim, aqueles de bairro é uma tendência menores, atual. Certo? Eles devem dar uma diminuída então, eles vão continuar no varejo. Vão continuar no varejo. Vai continuar no varejo. O cartão Yamada continua operando? Não está operando. Faz parte da reformulação constante no plano. Quer recuperar o cartão, que inclusive é considerado no mercado nacional um dos mais importantes cartões existentes no Brasil, né? 1% da população brasileira teve esse cartão. Então, é um ativo muito forte, certo? Que deve ser usado e consta no plano de recuperação a forma de atuação deste ativo. Bem, então, nos próximos 20 anos, o grupo volta com esse tipo de lojas express, continua no varejo e tem todo esse período para quitar. Certo. E depois de 20 anos é que é dado, recuperou ou não. O administrador judicial passa mais quanto tempo ao lado da empresa? Mauro, o administrador judicial, na forma da lei, eu passo mais 2 anos fiscalizando a atividade das empresas. Basicamente, no caso, fiscalizando os pagamentos dos créditos, em recuperação. Se o acordo foi cumprido. Foi cumprido. Meu papel é esse, fiscalizar a atividade da empresa empresarial, fiscalizar, sobretudo, o cumprimento do plano de recuperação. Você foi também administrador judicial da CELPA. Da CELPA. Né? A CELPA já está na segunda etapa, você não está mais lá. Não estou mais lá. Ela já anda com pernas próprias. Não, há muito tempo. Eu passei efetivamente os 2 anos na fiscalização do cumprimento do plano. Encerrado a fiscalização, a justiça deferiu a recuperação judicial efetiva da empresa. Hoje ela paga alguns créditos, muitos créditos, mas decorrente do plano. A CELPA, salvo engano, ela tem crédito a pagar até 2034. E, Mauro, até quando vai o congelamento das cobranças desses grupos? Não, hoje, no caso da Yamada, na casa da CELPA foi um caso especial. Não houve reajuste. Mas no caso da Yamada, há reajuste, só engano, pela TR. Mais 1% ao mês, está entendendo? De um modo geral, há um reajuste do que nós estamos nesses parâmetros efetivos do governo federal. E tudo que for contratado, for comprado daqui para frente, não tem nada a ver com a recuperação? Não. A recuperação está blindada até a data que ela foi pedida. Essa dívida está blindada para trás. A partir daí, a relação é normal, inclusive cabe falência, caso não for pago o que foi da recuperação para cá. Como também é liberado a negociação com o patrimônio? O plano previu todas essas situações. Nós temos os imóveis destinados ao pagamento do crédito trabalhista e todo e qualquer... e algo em torno a 30, 40 imóveis da Yamada estão
também disponíveis, não diretamente, ao pagamento dos quirografários, conforme o entendimento da empresa. Ou seja, na aprovação do plano, os credores aceitaram, deliberaram em receber... Em imóveis? Em imóveis, não. Receber o valor da decorrendo venda do imóvel. Está entendendo? Porque a recuperação judicial, Mauro, é uma relação eminentemente comandada pelos credores. O meu papel é de tentar ser o agente de intermediação desses segmentos. Mas quem decide, quem estimula, quem posiciona, quem delibera são os credores. Então, tudo o que acontece teve o aval dos credores, em todas as suas classes. É um processo realmente, a intervenção do Estado é muito pequena, principalmente agora, né? A norma de regência, ela fica um pouco aquém. Há um estímulo que as partes negociem, que as partes tratem dessas questões. Até porque a recuperação, quem vai dizer se eu vou ficar ou não no mercado, são os credores, pô. Não cabe à justiça, não cabe ao administrador, não cabe a ninguém dizer, a não ser os credores, pô. Bem, vamos passar para o Grupo Visão, outro grande grupo do varejo na nossa cidade, que também passa pela recuperação judicial, e aí o caso da Visão é diferente. O plano dela ainda não foi homologado. Já passou por Assembleia. Já passou por Assembleia. Foi aprovado na Assembleia, mas não foi homologado. E aí, o que é que aconteceu nesse... Não, o plano da Visão, ela sofreu alguns questionamentos administrativos feitos por credores, certo? Ele foi... Sim, os credores aprovaram e depois reclamaram? Alguns credores, que foram voto vencido, questionaram alguns pontos do plano. Mas isso está superado. Eu acredito que nos próximos 30 dias, no mais tardar, deverá ter homologação do plano da Visão e o pagamento normal dos créditos oriundo da recuperação. E também foi 68% o deságio? Também foi... Da Visão foi maior, foi 70%. 70%. E também o prazo menor, foi menor. 180 meses. Mas a dívida da Visão, efetivamente, ela é bem menor. E dentro do plano de recuperação ficou uma coisa realmente extremamente plausível. E não vejo o menor problema nos próximos dias a Visão virar essa página e começar a ter um novo enfoque, né? Porque o sentimento que nós temos como consumidor é que estão só aguardando, está tudo meio paralisado, aguardando a aprovação desse plano, homologação desse plano para poder agir. Né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos que o magistrado homologue, está entendendo? Houve alguns questionamentos, inclusive, estamos analisando à luz da sua contabilidade, mas deveremos, Mauro, nos próximos 30 dias, efetivamente, virar essa página, aprovar o plano da Visão. Acredita, inclusive, da possibilidade de alguns créditos, principalmente trabalhistas, serem levantados bem antes do prazo. Inclusive, é uma tratativa que eu estou tendo com a diretoria de tentar levantar os créditos trabalhistas, ou pelo menos parte deles. Também com imóveis? Não, sem imóvel, que lá não constou esse pagamento por imóvel, mas levantar do próprio fluxo de caixa. Acredito que a empresa ela deve resgatar em pouco tempo, se não total, parte do crédito à vista. Está entendendo? Isso, inclusive, é o trabalho que nós estamos fazendo. Isso, inclusive, demorou um pouco mais a aprovação do plano, mas tentamos possibilitar ao credor trabalhista que ele possa receber este valor, certo? Que vai ser pago em 12 meses, em menor tempo. O nosso projeto efetivo realmente é que se pague todo. Mas acredito que não vão pagar 70% a 80% desse valor nos próximos... E aí o administrador judicial também passará 2 anos acompanhando fiscalizando o cumprimento do plano de recuperação. Isso é a regra? É a regra. Está entendendo? Até porque essa exigência que a lei me dá, e é bom que eu me libere dessas atribuições. Passado disso, a recuperação pode encerrar, não o cumprimento do plano. O cumprimento do plano demanda vai a um tempo. Mas, veja bem, passada essa fase, o não cumprimento do plano, Mauro, implica na falência, a decretação da falência pelo pedido de qualquer credor. Pois é, aí já fica uma gestão da empresa. Da empresa. Tá entendendo? Mas ambas as empresas, elas estão bem encaminhadas, tá? São processos muito difíceis, Mauro, muito difíceis. Há uma disposição e uma convergência muito grande dos atores envolvidos. Eu vejo que nós já viramos a página da Yamada num processo extremamente vitorioso
E nos próximos dias, tenho certeza que devemos virar essa página na visão, principalmente no pagamento mais rápido desses créditos. Bom. Eu li há um tempo atrás que apenas 1% das empresas que entraram em recuperação judicial no Brasil conseguiram sair numa boa da recuperação, foram recuperadas. Esse percentual já aumentou ou não, continua? Ao contrário. Diminuiu? Diminuiu. O que a gente vê agora é o caso da editora Abril entrar em recuperação judicial. É algo extremamente triste, né? Mauro, principalmente que o nosso judiciário não tem uma grande estrutura para enfrentar um problema dessa natureza. Aqui nós temos a disposição e a disposição dos magistrados que atuam nessa área, né? Mas é um processo muito grande, né? Olha, o processo da CELPA tem mais de 300 volumes, certo? Hoje nós temos o processo eletrônico, mas mesmo assim a falta de efetivo, a falta de estrutura condena esses processos. Muitas das vezes o judiciário não está preparado para enfrentar um processo dessa natureza. É importante, como eu lhe disse, que as partes envolvidas tratem, credor e empresa, né? Mas com a experiência desses dois grandes grupos locais, podemos já carimbar que a justiça local agora já está devidamente preparada. Não está devidamente. Nós temos dois não desejamos que ninguém use esse serviço, mas estão preparados. Não, mas Mauro, é muito importante, é uma lei que ela tenta estimular a recuperação da empresa, tá vendo? Seria importante, inclusive, que os empresários que passassem por alguma dificuldade conhecessem o procedimento, conhecessem o processamento disso. Que muitas das vezes, é o que acontece, a empresa está fazendo água quando pede a recuperação. Aí não tem mais jeito, né? Aí não tem. Mas tem um time, tem efetivamente um momento de se pedir. Antever a situação. Nós temos um caso aqui no Pará, da Sinobras em Marabá, que foi este caso. Ela conseguiu olhar bem na frente a situação. Exato. Inclusive, ela está sendo processada em Fortaleza, né? Sim, aí a Aço Cearense, né? A Cearense processada em Fortaleza. Também está bem encaminhado, né? Uma dívida muito grande, passa de R$1 bilhão, mas também a informação que eu tenho está muito bem encaminhada. Até porque a vara de Fortaleza também é muito boa, muito séria. Tomara. Mauro Santos, muito obrigado por mais essa conversa. Isso como nós falamos no início, mexe com muita gente, com muita coisa, serve de exemplo para o nosso varejo, não é verdade? Quando poderia se imaginar que grupos dessa envergadura viessem a enfrentar esse tipo de problema? E a gente já vê alguns encaminhamentos. Muito obrigado, boa sorte para que essas empresas realmente retomem são os nossos votos. E obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro. Sempre à disposição. Ok. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.